para evidenciar três tempos. O tempo antes de Jesus, nós chamamos de Antigo Testamento. Os evangelhos, que são o ápice, o cume da liturgia, que é como o centro, o coração, que vai dizer os atos de Jesus. E nós temos o Novo Testamento, que são os atos na igreja. A liturgia gira em torno do profeta da profecia e o apóstolo propondo um caminho, dizendo que o amor é o ápice, o amor é o destino, o fim, né? E que o amor também é o centro de tudo. É o que faz as coisas ter sentido e valor. Então imagine, na primeira leitura, desses atos do Antigo Testamento, né, etc., ali vai mostrar a figura do profeta Jeremias. O Jeremias, ele evidencia duas coisas na realidade do profetismo. Primeiro, a fragilidade humana. Em outra passagem ele vai dizer: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas também evidencia a obra criadora de Deus na pessoa. Desde o ventre materno te escolhi. Antes que sua mãe, eu te formei, te escolhi e te enviei. Vai, sem medo. Só que Jeremias, de uma forma particular, ele é profeta não só porque ele tinha a palavra de Deus, ou Deus falava através dele, mas, eu lembro quando eu estudava, né, teologia, Jeremias, ele a vida dele é profecia do Messias, porque o homem que sofreu por causa da palavra de Deus. Foi perseguido, não foi aceito, não foi acolhido, tentaram judiar dele, tentaram matar ele, tentaram fazer um monte de coisa nele por causa da palavra. Ao ponto de, em outra passagem, dizer: Senhor, tira a minha vida. Por que o Senhor me chamou? Não aguento isso não. Estou falando com as minhas palavras, né? Vocês entenderem. Então, essa realidade desse profetismo, profeta, vamos ver também que a profecia tem duas direções. Ela a anuncia e ela denuncia. Então ela chama, ela mostra, revela esse amor misericordioso de Deus, e ela aponta: está errado, não pode, não deve, por causa que chamando as pessoas à conversão. Quando nós olhamos para Jesus, que é o centro desse linear, Jesus se identifica como um profeta. Tanto é que ele fala que a profecia se cumpre nele. Quando o texto começa assim, de Isaías. Depois ele vai fazer referência para dar testemunho do que ele está falando, do que ele está explicando, citando Elias e Eliseu, os dois maiores profetas de Israel, dizendo que aquilo que aconteceu com ele, aconteceu também com os outros profetas. O que aconteceu com ele? Ele não era bem acolhido onde morava. Por quê? Porque ele ia pregar na sinagoga e anunciar, e o povo ficava falando assim: ué, embora se admiravam com suas palavras, mas não conseguiam dar um salto. Falavam assim: ué, mas esse aí não é Jesus, o filho de Maria e de José, que mora ali? Ai, então faz o que eu ouvi falar que você faz em Cafarnaum. Ou seja, não acreditou, porque aqui entra as duas dimensões. Tem o lado humano, que Jesus humildemente cresceu como nós, foi educado como nós, na cultura judaica, e aí ele tinha família, tinha mãe, ele tinha origem humana, e aí as pessoas olharam para a fragilidade: é um homem como nós, como é que pode fazer isso aí? Mas não perceberam a ação criadora de Deus nele, ou ele como agente criador e transformador da realidade. Não reconheceu Jesus como portador de Deus, da palavra de Deus, que ele era a própria palavra de Deus encarnada, né? Então ali não há milagres. Aí ele justifica: não somos aceitos, o profeta não é bem aceito na sua casa. Então não houve nenhum milagre. Em outra ocasião, ele vai dizer que não fez, o comentário diz que não fez nenhum milagre porque naquele lugar não tinha fé. Aí ele justifica: olha, Elias
Está lá. Quantas viúvas tem em Israel? Aí houve uma grande fome em Israel. O milagre aconteceu com a mulher lá de Serepta, Sidônia, uma estrangeira. Eliseu, quantos cegos tinha? Quem foi curado foi o ceguinho lá de Sírio, né? Da Síria. Então, eu também, como profeta, em outras palavras, faço milagre para tudo que é lugar, mas não faço aqui. Porque não há o reconhecimento da identidade de Jesus. Só que a profecia, ela tem o seu papel de pré-anunciar ou de realizar, não é adivinhar, mas de proclamar as maravilhas de Deus que irão acontecer. E aí, a segunda leitura vem mostrando como São Paulo estendeu isso na igreja. Qual é a profecia que a igreja hoje anuncia, que o mundo hoje anuncia? Porque as profecias todas se cumpriram em Jesus. A cruz